Oi, gente! Eu sou a Ali e você está no Literatura Engajada. Bom, gente, então, nesse vídeo, né, faz tempo que eu não faço vídeo aqui pro YouTube, mas como eu já falei num vídeo anterior a este, o porquê que eu precisei me afastar um pouco do projeto do Literatura Engajada, o porquê que eu passei um tempo aí sem trazer vídeo pra cá, e lá no Instagram também, né, que é onde eu também compartilho bastante sobre minhas leituras e sobre meu conteúdo. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o cardzinho aqui no vídeo para que você possa ir lá assistir. Bom, mas então, nesse vídeo eu resolvi trazer as minhas melhores leituras de 2021, né, fazer aí esse panorama, essa seleção aí de livros, né, que muita gente faz. E eu resolvi trazer tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também. Então vai sair um post lá, bem resumido. Aqui eu vou adentrar um pouco mais nos livros. A seleção não vou colocar em pódios, porque, enfim, eu acho que não faz muito sentido isso. Pra mim foram os melhores e, tipo, enfim. Então eu vou falar mais pela ordem que eu li. Então, desde o primeiro que eu li até o último que eu li, né? Então vou colocar na ordem. Ah, e antes que eu me esqueça, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar, de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para que você não perca nada que sair por aqui. Isso é muito importante para o crescimento do Literatura Engajada aqui no YouTube. Então, o like, a inscrição e o comentário de vocês, né, além de me dar um feedback e de eu saber o que é que vocês estão achando, me motiva e também me ajuda aqui no meu trabalho, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu separei, né, que foi um dos primeiros que eu li lá no começo de 2021, é um livro que eu já trouxe aqui, não em algum vídeo específico, né, pra ele, mas eu já falei dele no livro de 50%, né, no balanço de leituras que eu fiz. Acho que foi em agosto, mais ou menos, que eu fiz esse vídeo, então eu já tinha trazido ele nesse vídeo, né, já tinha falado sobre ele, e ele entrou aí nos meus melhores do ano, porque foi uma leitura incrível, que eu me envolvi muito, 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 muito com a história, com a personagem, com tudo, sabe? E o livro é A Cor Púrpura, da Alice Walker. É um livro, um clássico, né, podemos dizer. E esse livro é muito importante para mim, porque embora mais da metade do livro a gente acompanha uma história muito dolorosa e muito cruel da vida de Sally, a gente vai perceber que no final esse é um livro que vai falar muito sobre resiliência, sobre o amor, sobre o poder transformador, sabe, do amor e do amor próprio, principalmente. Então eu aprendi muito com esse livro em vários sentidos. Foi um livro que me envolveu, que me tocou muito. A história de Sally é incrível, apesar dos pesares, porque tem muita violência de racismo aqui nesse livro, né? Para quem não conhece, a história vai falar de Sally, que é uma garota, né? Que a gente vai começar a acompanhar ela desde a infância, assim, meados dos seus 12 anos até a sua velhice. Então eu diria também que é um romance de formação. E a gente vai acompanhar a vida dela no início do século passado, então lá por volta de 1900 até 1940, mais ou menos, a gente vai acompanhar a vida dessa personagem, que vai passar por muitas violências, sabe? E logo no começo do livro a gente já tem. Então, enfim, eu não vou falar muito porque tem resenha desse livro lá no meu site, que não é mais site, né? Eu expliquei isso também no vídeo anterior. Agora minhas resenhas estão no Medium, então se eu não me engano lá no Medium, no meu perfil tem a resenha dele, e lá no meu Instagram também tem um post só pra ele, então não vou falar muito, mas de antemão foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, com certeza. Eu tenho um amor incrível por esse livro. Bom, o próximo livro é um livro que eu também tenho um apreço gigantesco, sabe? Já falei dele também lá no vídeo de 50%. Ele foi um livro que esteve comigo em um momento muito difícil, que foi quando meu pai contraiu a Covid, logo no começo ali de 2021, né? Ainda não tinha tanta vacina aí, então foi bem difícil passar por esse processo, né? De ver o meu pai internado e tudo mais. Enfim, então esse livro esteve comigo nesse momento. Então, apesar não, além da história em si, que é incrível, ele tem um peso muito grande porque ele esteve comigo nesse momento. E eu estou falando
de Kindred, da Octavia Butler. Esse livro incrível, dessa escritora incrível, maravilhosa, perfeita, sem defeitos, aquelas. Mas sério, gente, já falei dele também lá no outro vídeo, né, o porquê que ele estava aí dentro das melhores leituras ali do primeiro semestre. E realmente, do ano inteiro, eu sabia que ele ia se tornar um dos melhores do ano, porque a história de Kindred é uma história que é muito além daquilo que a autora mostra na superfície do livro, né, da história do livro. Então, na resenha dele eu expliquei mais sobre isso. É um livro que vai falar sobre vários assuntos importantes, que vai debater sobre vários deles e sobre ancestralidade, sobre colonialismo, enfim, sobre muitos assuntos que numa primeira leitura pode não parecer que tenha, né? Mas que nas entrelinhas fica bem nítido. Então, na resenha que eu escrevi, eu aprofundei bastante disso. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui no box de informações. Na verdade, todas as resenhas dos livros, se eu já tiver feito, eu vou deixar aqui no box de informações para você poder ler, tá? Bom, o próximo livro, que também tá aí dentro dos meus melhores do ano, com certeza é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esse livro é maravilhoso e ele vai tratar de um assunto muito importante nos nossos dias atuais, né? E, enfim, um pouco polêmico talvez, mas muito importante de ser discutido, de ser debatido, que é sobre o colorismo. Então aqui a gente vai conhecer a vida de Federico, que é um cara que tem mãe branca, se eu não me engano, e pai negro. Então ele vem de uma família interracial e ele tem um irmão que é negro retinto, né? E, enfim, então a história se passa em Porto Alegre e na Porto Alegre do livro, o Federico, embora ele tenha traços brancos, ele apresenta traços negroides também, e isso faz com que em muitas situações ele seja lido de forma branca, né? E em outras situações ele seja lido como uma pessoa negra, de pele clara. Então, é um livro que vai debater muito sobre isso. Também vai trazer o assunto sobre as cotas raciais nas universidades. Então, qual o parâmetro que as pessoas utilizam para dizer se aquela pessoa realmente é negra para estar ali nas cotas raciais ou não. Então, achei muito interessante o debate que esse livro vai trazer sobre o colorismo, sobre as cotas, né, sobre como funciona aí esse sistema. Então, com certeza é um livro super favorito de 2021. Eu acredito que muitas pessoas deveriam ler esse livro porque, enfim, o debate que ele traz é muito importante e necessário. O próximo livro que eu trouxe aqui também é um livro que eu acho que eu já trouxe lá no outro vídeo. Na verdade, a maioria, acho que só um que eu não tinha trazido ainda, é A Palavra que Resta. Esse livro arrebatou a minha vida quando eu o li, né? E assim, a história de Raimundo, a história dele é sensacional. O Gardel, ele constrói um livro que, embora seja pequeno, é um livro que tem uma história extremamente visceral, pungente e ao mesmo tempo sensível, delicada. É incrível a forma como o Gardel faz aqui, a forma como ele utiliza a linguagem, a escrita dele. Então ele explora muito, né, a linguagem do livro, como que ele se desenvolve, e eu gostei muito disso, gostei muito. Eu acho inclusive que a forma como o autor utilizou a linguagem aqui no livro fez com que a experiência se tornasse também maravilhosa. E aqui a gente vai conhecer Raimundo, né, que é um cara já idoso aí, mas que a gente vai conhecer a história dele, que ao longo do tempo ele se descobre um homem gay, e um homem gay do interior do século passado, podemos dizer. É uma história que realmente vai nos impactar muito, sabe? Também tem uma personagem muito importante aqui, que é a Suzane, que é uma mulher trans. Então, a história dela com o Raimundo também é muito delicada, é muito sensível, mas no final a gente vai perceber aí uma certa importância de tudo. Enfim, também tem resenha sobre ele, é uma das minhas resenhas favoritas também. Eu vou deixar aqui no box para você ler caso você tenha interesse. O próximo livro também é um livro que eu já comentei no outro vídeo. Foi, acho que, uma das minhas melhores leituras, sem dúvida, porque ele me tocou profundamente por causa dos temas que ele traz e da forma como o autor escreve. Não à toa, ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti
né, de 2021, que é O Avesso da Pele. Gente, esse livro é incrível. Não é à toa realmente que ele tenha vencido o prêmio como melhor romance. E é incrível a forma como o Jefferson escreve esse livro, né? Os temas que ele traz de uma forma bem sensível. O que mais me deixou maravilhada na forma como o Jefferson constrói essa narrativa é porque ela é escrita em segunda pessoa. Então, o narrador que escreve o livro não é o personagem principal, mas sim o filho do personagem principal, né? E a forma como ele escreve, ele sai, por algum momento, ele sai ali de filho do personagem e se coloca como um narrador onisciente. E isso é incrível, a forma como o Jefferson faz isso. Então, para além do conteúdo, para além da história, do enredo, do debate que esse livro traz, a forma como ele é escrito também é incrível, sabe? A poética e a prosa mesmo do Jefferson é muito deslumbrante, assim. Então, por isso que ele com certeza está nesses meus melhores do ano. E no de muitas pessoas. Eu vi muita gente colocando ele na lista, ou se não colocando ele na lista, mas colocando ele como a melhor leitura do ano. Então, por isso que ele está aqui, com certeza. Que se você não leu, você precisa ler esse livro. É incrível demais. E por fim, para finalizar aí, né, 6 livros que eu tinha selecionado. Esse é um livro que eu não trouxe ainda, mas que já tem resenha, eu já escrevi uma resenha e também já fiz um vídeo no Reels lá do Instagram, um Reels bem conceitual sobre o livro, que eu fiz querendo trazer a atmosfera que o livro transmite, né, a partir de uma citação dele, que é Luxúria, de Harvey Leilani. E esse livro, gente, com certeza esse livro vai estar no favoritos de muita gente, porque ele foi lançado logo no final também de 2021 pela Companhia das Letras. E é um livro que muita gente leu assim ao mesmo tempo e se tornou um surto coletivo, porque todo mundo que leu ou que estava lendo na época, né, ficou maravilhado com a escrita de Raven Leilani e da forma como ela constrói a narrativa desse livro, né? Aqui a gente vai conhecer a Eddie, e a Eddie é uma mulher negra que trabalha no Brooklyn, mora e trabalha no Brooklyn, né, numa editora. E ela se envolve com um cara que tem um relacionamento aberto, né, tem um casamento aberto com Rebecca, que é aí a sua esposa, certo? E a Ed vai começar a se relacionar com esse cara por um bom tempo, até que chega um ponto em que, em determinado ponto da história, ela se vê tão envolvida com, não só com o cara, né, que é o Eric, mas também com a Rebecca, que é a esposa dele. E aí chega um ponto que ela vai até morar com eles, assim, e se envolve também com a filha, que é uma menina negra, né, a filha do casal. Então, assim, a história vai se desenvolvendo por aí, entende? Também tem resenha dele, e a resenha dele tá incrível também, além do vídeo. Vou colocar aqui no box também, para vocês poderem ver. E a forma como a Raven constrói essa narrativa, trazendo nas entrelinhas as violências e as opressões de maneira muito sutil que a Ed passa em várias situações, em vários momentos do livro. E com certeza é um livro que ficou ecoando muito em mim. Então, o meu critério, inclusive, de escolhas, né, de melhores de 2021 foi justamente trazer livros que, numa primeira leitura, já tivesse me fisgado, eu já tivesse toda envolvida, que tivesse me marcado e que quando eu terminasse a leitura, ele estivesse ecoando na minha mente. Então, todos esses livros que eu selecionei, eles tiveram esse impacto muito grande em mim durante o ano de 2021 e por isso que eles são melhores de 2021, né? E esse daqui também tá um deles. Então, se você ainda não sabe sobre esse livro, então eu convido você a ler a resenha, a assistir o vídeo lá no meu Instagram e aproveitar também e dizer que se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, porque é onde eu tô bem mais ativa, né, do que aqui no YouTube. Embora, como eu já tenha comentado lá no outro vídeo, né, no vídeo anterior, eu esteja bem um pouco afastada do projeto por demandas pessoais, lá eu explico um pouco melhor. Porém, eu tô com projetos ainda para o Literatura Engajada, para que eu possa voltar com mais frequência aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, me siga lá. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo também. Então, tem o Scooby,
Tem o Twitter, tem o Medium e tem a minha newsletter, que eu também estou um pouco parada, mas que eu pretendo voltar em breve. Então, se você quiser receber, vou deixar tudo aqui linkado no box de informações para vocês. Bom, e eu acredito que seja isso. Esse é um vídeo que eu acredito que tenha ficado não tão grande, é um vídeo até bem curto. E eu não me aprofundei tanto nos livros, porque além de já ter as resenhas escritas deles, eu também já comentei sobre a maioria lá no vídeo de 50%. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui para você assistir. Vou deixar todas as resenhas aqui para você poder ler. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.